Creator poscimus, ut solita clemencia. Pecados imperdoáveis. Os 6 pecados contra o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os pecados mortais, que são pecados graves, nos afastam de Deus e nos levam ao inferno. Somente através de uma boa e sincera confissão é que somos perdoados. Para se fazer uma boa confissão, é preciso ter fé que o Padre tem o poder de absolver-te. Poder esse dado pelo próprio Jesus Cristo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. João capítulo 20, versículo 23. É preciso também estar arrependido de ter pecado e prometer nunca mais fazê-lo novamente. Os pecados veniais, que são pecados leves, como por exemplo uma pequena mentira, que não prejudique ninguém, uma glodice que não traga prejuízos sérios à saúde e etc., também nos afasta de Deus, mas não merecemos o inferno por causa deles, porque são culpas leves. Se morrermos em pecados veniais, iremos pagar nossas culpas no purgatório e depois iremos ao céu. Sendo Deus puríssimo, inadmissível que se fique em sua divina presença com alguma mancha, por menor que seja. Os pecados veniais são perdoados rezando-se um ato de contrição ou com arrependimento, praticando um outro ato de piedade. Mas, no entanto, por causa do alto grau de malícia que existe em alguns tipos de pecado, recebem um outro tipo de qualificação, como, por exemplo, pecados que bradam aos céus e clamam a Deus por vingança, homicídio voluntário, por exemplo. Mas hoje, em especial, iremos tratar dos pecados contra o Espírito Santo, para os quais não há perdão. Segundo São Tomás de Aquino, o pecado contra a bondade de Deus chama-se pecado contra o Espírito Santo, porque das 3 pessoas divinas é o Espírito Santo a quem costumamos chamar de amor. Enquanto Deus é o Todo-Poderoso, pecado por fraqueza, e o Filho é a palavra sabedoria, pecado por ignorância, sendo assim, o pecado contra o Espírito Santo seria como uma doença incurável, já que fecha as portas da alma para o próprio remédio que poderia lhe dar a salvação, a misericórdia de Deus. Como Deus poderá perdoar alguém que não quer ser perdoado? Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem, que reivindica seu pretenso direito de preservar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no seu pecado, tornando impossível, da sua parte, a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. Santo Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos das graças aos quais é concedido a remissão dos pecados. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as inúmeras evidências bíblicas sobre sua obra e natureza. É se agarrar a conceitos pré-estabelecidos desprezando a luz que emana do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara sobre o pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as abundâncias evidentes que temos à nossa disposição. Só blasfema contra o Espírito Santo quem resiste contra o poder de Deus revelado em suas palavras e obras e os atribui ao inimigo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. João, capítulo 3, versículo 19. O pontificado do Papa São Pio X, de 1903 a 1914, em seu Catecismo Maior, ensina que são 6 os pecados contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo consiste na rejeição da graça de Deus. É a recusa da salvação. Implica uma rejeição completa à ação, ao convite e à advertência do Espírito Santo. Vejamos quais são eles. Primeiro, desespero de salvação. Segundo, presunção de salvação sem merecimento. Terceiro, negar a verdade conhecida. Quarto, inveja da graça fraterna. Quinto, a obstinação no pecado. E sexto, a impenitência final. Os pecados contra o Espírito Santo são 6, e chama-se estes pecados particularmente pecado contra o Espírito Santo, porque se cometem por pura malícia, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Primeiro pecado, desespero de salvação. Ocorre quando a pessoa já pecou tanto que entra em desespero achando que não há mais salvação para ela. Fica convencida de que não há mais solução e que seu destino é o inferno. Note-se que, neste caso, a pessoa não se confessa porque acredita que não adianta
e que está definitivamente condenada. Segundo pecado, presunção de salvação sem merecimento. Ocorre quando a pessoa se acha muito virtuosa, que pensa que já está no céu. E por isso, por mais que possa ter feito algum pecado, Deus lhe perdoará. Implica num sentimento de orgulho, achando de que já está salvo pelo que já fez na vida. Note-se que neste caso a pessoa não se confessa porque acha desnecessário, acredita que já está salva. Terceiro pecado, negar a verdade conhecida como tal. Ocorre quando a pessoa se julga dona da verdade e por isso não aceita as verdades da fé por puro orgulho. Note-se que neste caso a pessoa não se confessa porque acha que está certa e que não há nada a se confessar, nem considera o pecado de duvidar das verdades da fé, ou mesmo negar as verdades da fé. A pessoa acha que está certa e que essa certeza é absoluta. Considera que sabe mais do que a própria igreja e com isso nega que o Espírito Santo auxilia o sagrado magistério da igreja. Quarto pecado, inveja da graça fraterna. Ocorre quando a pessoa tem inveja da graça que Deus dá a outrem. O invejoso irrita-se porque o seu próximo conseguiu algo de bom e por isso revolta-se contra Deus. É o caso de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Nota-se que neste caso, a pessoa não se confessa porque está revoltada contra Deus e não há arrependimento em seu coração. Quinto pecado, a obstinação no pecado. É quem peca não por fraqueza, mas por malícia. Peca não porque simplesmente teve tentação, mas porque ama pecar. Ora, se ama pecar e não se confessa, é porque quer continuar no pecado. Sexto pecado, a impenitência final. Não é difícil de entender este pecado, pois uma pessoa que vem pecando a vida inteira, no final da sua existência, continua sendo impenitente e não arrependido de tudo o que fez de mal. É a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo estando no fim da vida e sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. Esta não se confessa porque rejeita Deus até nesta hora extrema. Deus não condena ninguém. Ao contrário, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. No entanto, Deus não criou os seres humanos como irracionais, mas os criou à sua imagem e semelhança, que quer dizer, nos deu inteligência para separar o bem do mal, liberdade para escolher o bem ou o mal, e vontade para vivenciar o bem ou o mal. A escolha é nossa, é de cada um. Assim vivemos a nossa vida direcionada pelos três pilares da imagem e semelhança de Deus: inteligência, liberdade e vontade, para que assim decidamos o que queremos trilhar. No fim da vida terrena, a morte confirmará a nossa decisão, dando-nos aquilo que escolhemos. Por isso, a conclusão torna-se óbvia. Só está no inferno aqueles que realmente querem estar lá, aqueles que não querem a presença de Deus que ilumina suas imundícias. Por outro lado, Deus, que não quer que ninguém se perca, continua a amar sua criatura, mesmo esta preferindo estar longe. Como já disse, o amor de Deus não impõe condições. Assim, onde quer que a criatura esteja, Deus a amará sempre, embora respeitando aquilo que a faz ser uma pessoa, sua inteligência, sua liberdade e sua vontade. Em suma, o pecado contra o Espírito Santo consiste na rejeição consciente da graça de Deus. É a recusa da salvação que, consequentemente, impede Deus de agir, pois Ele está à porta e bate, e a abre quem quiser. A persistência neste pecado, que é contra o Espírito Santo, pois este tem a missão de mostrar a verdade, levará o pecador para longe de Deus, para onde ele escolheu estar. Apesar disso, o Senhor continuará a amá-lo, com o mesmo amor de pai que tem para com todos, porém respeitando a decisão de seu filho, que é inteligente e livre. A Igreja implora que o perigoso pecado contra o Espírito Santo ceda o lugar a uma santa disponibilidade para aceitar a missão do Consolador, quando ele vier para convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. A blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo que age em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeitar este, deixa-se convencer quanto ao pecado, que provém do Espírito Santo e tem caráter salvífico. Rejeita contemporaneamente a vinda do Consolador, aquela vinda que se efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do sangue de Cristo, o sangue que purifica a consciência das obras mortas. Sabemos que o fruto desta purificação é a remissão dos pecados. Por conseguinte,
Quem rejeita o Espírito e o sangue permanece nas obras mortas, no pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste exatamente na recusa radical desta remissão de que ele é o dispensador íntimo e que pressupõe a conversão verdadeira, por ele operada na consciência. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem nesta vida, nem na futura, é porque esta não remissão está ligada como à sua causa, e não à não penitência, isto é, à recusa radical da conversão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem, que reivindica o seu pretenso direito de preservar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. É uma situação de ruína espiritual, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou. É terrível este pronunciamento do Senhor Jesus. São Mateus, no seu Evangelho, coloca em evidência as palavras de Jesus sobre o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Porém, se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no futuro. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Esta é uma das frases mais terríveis pronunciadas pelo Divino Salvador. Santo Agostinho chegou a dizer que, talvez, ao longo da Sagrada Escritura, não se encontre nenhuma questão maior, nenhuma que seja mais difícil. Sendo assim, no cumprimento da lei de Deus, prevalece a tese da irremissibilidade dos pecados contra o Espírito Santo, segundo o texto de São Mateus mencionado anteriormente. E desse modo, a aparente contradição mostrada no texto se resolve perfeitamente pela absoluta vontade do Senhor. Quem peca por ignorância, ignora, embora culposamente, ser mal aquilo que faz. Quem peca por paixão sabe perfeitamente que aquilo que está fazendo é mal, mas não se apercebe momentaneamente da malícia do pecado, ofuscado pelo ímpeto culposo da paixão. Quem peca por opção ou malícia, nem ignora nem deixa de ter consciência de que é mal aquilo que está fazendo. Peca por cálculo, com premeditação e pleno conhecimento de causa, perseguindo o prazer do pecado, não por ter sido vencido pela tentação, mas porque o escolheu. No mundo que se afastou de Deus por ignorância, movido pelas paixões ou por firme e decidida opção pelo mal, malícia certa, é sempre oportuno reavivar na memória e divulgar com plena disponibilidade a noção do pecado, a qual, como dizia o Papa Pio XII, o mundo havia perdido já em seu pontificado. A mensagem que Nossa Mãe Santíssima trouxe em Fátima em 1917 para os 3 pequenos pastores divulgá-la para o mundo era precisamente um alerta para essa perda da noção do pecado, com a advertência de que, se a humanidade não se emendasse, grandes castigos se abateriam sobre todos. Ninguém ousara dizer que de lá para cá a situação melhorou. Muito pelo contrário, piorou e piora de forma alarmante e generalizada. O pecado contra o Espírito Santo, portanto, é um pecado que não tem perdão. Muitos, ao ouvirem essas palavras de Cristo, ficam angustiados e aflitos. Não é raro pensarem assim: como pode existir um pecado sem perdão, já que Deus é infinitamente bom e cheio de misericórdia? Ou, o que é esse pecado imperdoável? Será que eu mesmo cometi? O que fazer? No primeiro momento, é preciso saber que o inferno e a condenação eterna existem, e relembrar que é possível que uma pessoa vá para esse lugar terrível. Deus é sim bom e misericordioso. Entender o inferno é compreender que somos seres livres. Deus não nos força a fazer a sua vontade. Somos livres para dizer sim ao amor e projeto de Deus para a humanidade, tendo consciência de que é a graça divina que nos conduz, ou de dizer não a esse amor e desígnios divinos através do pecado. No pecado imperdoável existe uma verdadeira rejeição e ódio ao amor de Deus, que é atribuído ao Espírito Santo. Logo, pelo pecado, o homem se afasta de Deus. Se alguém manteve a alma distante do Criador durante a vida, durante a sua existência, negou ao Senhor através de palavras, obras e omissões. O próprio condenado fez-se condenado. Oportunidade não faltou para que arrependesse. Após a morte, é tarde demais. Sabendo disso, o pecado contra o Espírito Santo é algo que devemos temer, mas é fundamental que confiemos na bondade divina, no seu amor infinito por cada um de nós,
Essa confiança no amor de Deus nos afastará desse terrível pecado. O arrependimento e o sincero desejo de pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos é um sinal de que não se cometeu pecado contra o Espírito Santo. Peçamos a Maria Santíssima sua proteção, pois ao contrário de Satanás, ela reconheceu o amor de Deus e o fez transparecer em toda a sua vida, ao ponto de alguns santos dizerem que ela morreu de amor. Ensinai-vos, ó Virgem, a amar a Deus. Como podemos ver, os pecados contra o Espírito Santo são pecados de pura malícia, não de fraqueza, ou seja, a vontade da pessoa está endurecida de uma tal forma que ela jamais se confessará, porque não quer se confessar. Deus dá a todos a chance de se salvar e ir ao céu, mas quem peca contra o Espírito Santo não quer sair da situação em que se encontra. Então Deus não pode salvar quem não quer se salvar. Ele não pode exercer sua misericórdia a quem não quer receber sua misericórdia. Por isso mesmo, não tem perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.